Efeitos dos relacionamentos tóxicos no cérebro. É sobre isso que eu conversarei com vocês hoje. Será que os relacionamentos tóxicos deixam efeitos no cérebro? Vamos conversar sobre isso então. Boa tarde para quem está entrando agora. Boa tarde, Camila. Tudo bem, minha maravilhosa? Eu falei na última live sobre alguns sinais que estão presentes em relacionamentos tóxicos. E para quem não viu, pode assistir que está salvo lá no meu feed. Em relacionamentos tóxicos, abusivos, é muito frequente nós encontrarmos alguém que seja manipulador. Fatalmente, um do casal será um manipulador, seja o homem ou seja a mulher. Se fala tanto, do homem, mas existem aí muitas mulheres que também são manipuladoras. Falei também de um controle excessivo, onde, por exemplo, o homem quer controlar a maneira que a mulher se veste. Quando não é com relação à roupa, é com relação ao financeiro. Ele quer ter o controle de tudo. Quer saber onde a mulher coloca o dinheiro, quer saber por que a mulher gastou dinheiro, onde gastou, o que fez com o dinheiro, o que deixou de fazer. É um controle excessivo com tudo. Com o relacionamento que ela tem com as amigas, por exemplo, com quem falou, com quem deixou de falar, com quem foi, com quem não foi, com quem você conversa no WhatsApp, o que você está conversando no WhatsApp, quem está te seguindo no Instagram, por que está te seguindo, é aquele controle excessivo. E tudo isso é uma forma de manipular a outra pessoa. São apenas algumas das características que estão presentes em relacionamentos abusivos, certo? E além de psicanalista, eu também tenho estudado, além de estudar psicanálise ainda, já sou formada, mas eu continuo estudando, e eu tenho estudado a neurociência das emoções. Porque tudo o que acontece no nosso emocional vai refletir de alguma forma no nosso cérebro. Tudo o que nós sentimos, reagimos emocionalmente, com as nossas emoções, fará com que o nosso cérebro, enquanto órgão fisiológico que ele é, produza algumas substâncias específicas que são os neurotransmissores. Boa tarde para quem está entrando agora, sejam bem-vindas. E esses neurotransmissores, alguns vão deixar consequências boas no organismo da pessoa. Outros neurotransmissores não, são nocivos, são prejudiciais para a saúde. E por que eu estou falando isso? Porque existe algo muito relacionado entre trauma emocional e cérebro. Um vai afetar o outro, mas vamos voltar um pouquinho. Voltando aqui na parte da neurociência, quando, por exemplo, em um relacionamento que está sendo tóxico, abusivo, onde a outra pessoa está se vendo ali coagida de alguma forma, ameaçada, maltratada, abusada, independente de que forma for, seja abuso físico, abuso sexual, abuso financeiro, abuso emocional. Existem várias formas de abuso. Então, quando essa pessoa se vê ali em um relacionamento abusivo, tóxico, o sistema límbico dela
entra em ação e coloca essa pessoa em estado de alerta. Entrando em estado de alerta, Tati, mas por que estado de alerta? Porque a pessoa, quando está em um relacionamento tóxico, né, abusivo, ela nunca sabe da onde que virá o golpe, a pancada, o maltrato, o xingamento, o abuso. Ela não sabe quando vai acontecer. Ela não sabe quando ela vai ser pisoteada, humilhada, exposta, agredida. Ela nunca sabe. Ela sempre é pega de surpresa. E como ela é pega de surpresa, o sistema límbico entra em ação para deixar ela em alerta. Opa, quando será? Quando será que vai acontecer? Quando será que ele vai pegar o meu cartão? Quando será que ele vai pegar a chave do meu carro? Ou então, quando será que ele vai me prender dentro de casa? Ou então, quando será que ele vai me bater? Quando será que ele vai tomar o meu celular? Quando será que ele vai pedir a senha? Isso mesmo é viver pisando em ovos. Esse viver pisando em ovos, na verdade, não é nem viver, né? É sobreviver. A pessoa vai ali, fica pianinho, porque ela nunca sabe o que vai acontecer. Ela entra em estado de alerta. O cérebro, como um mecanismo de proteção, faz com que o sistema límbico, veja bem, um mecanismo de proteção, o cérebro aciona o sistema límbico e o sistema límbico é responsável em deixar a pessoa em estado de alerta. Ah, legal, estado de alerta. E aí, o que acontece? É aí que mora o perigo, como se diz. Porque quando a pessoa entra em estado de alerta, o cérebro, que teve o sistema límbico acionado, fará com que o hipocampo, que é uma outra região cerebral, produza o neurotransmissor do estresse. É aí que eu quero chegar com vocês. Por quê? Quando a pessoa entra em estado de alerta, em outras palavras, trocando em miúdos no português claro, a pessoa entra em estresse. Imagine você ficar atenta ao que pode acontecer o tempo todo. É você se colocar em estresse, é uma situação estressante. E esse estresse faz com que o teu organismo, comandado pelo cérebro, o cérebro tá ali, ó, enviando comando. Estado de alerta, bora produzir cortisol, que é o neurotransmissor do estresse. Entrou em estado de alerta, estresse, o cérebro já envia um comando. Bora produzir cortisol, hipocampo. E esse cortisol, ele é extremamente prejudicial para nós. Faz muito mal para a saúde num todo. Esse cortisol vai sendo liberado e se a pessoa, por exemplo, continua nesse relacionamento tóxico, ou seja, ela continua nesse estado de tensão, nesse estresse constante, ela pode entrar aí em um quadro de TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Pós-traumático, porque é como um trauma. E muitas vezes a pessoa que está em um relacionamento tóxico, abusivo, ela sai desse relacionamento traumatizada. Aí eu quero chegar com vocês em uma questão muito importante. Não, para quem não me conhece, né, me chamo Tatiane, sou terapeuta especializada em trauma. Não existe trauma sem estresse. Em todo quadro traumático,
o estresse estará presente. Sabe por quê? Ninguém está esperando ser traumatizado. Ninguém acorda num belo dia e pensa, acho que hoje eu vou sofrer um trauma, hein? Acho que hoje eu vou ser traumatizado. Eu acho que é hoje. Ninguém coloca na agenda dia tal, dia de ser traumatizado. Isso não acontece porque ninguém sabe quando vai acontecer, ou seja, todos nós que passamos por algum tipo de trauma, e eu digo todos nós, porque é impossível você passar por essa vida sem ser traumatizado de alguma forma, ainda que seja em um nível muito leve. Então, todos nós, quando fomos, traumatizados, no momento do evento traumático, todos nós fomos pegos de surpresa. Ninguém foi avisado, ninguém recebeu um aviso, tal dia, anota na sua agenda, você vai ser traumatizado por alguma coisa ou por alguma pessoa. Não acontece, né? Não existe um aviso prévio. Se tivesse um aviso, seria bem mais fácil administrar. Então, todo mundo é pego de surpresa. Por isso que, quando a pessoa é traumatizada, ela entra em estado de alerta. Porque ela fica assim, ligadona, como se diz, já esperando a próxima pancada. Eu fui pego de surpresa lá atrás, então agora eu vou entrar em alerta, porque daí eu fico mais ligado no movimento. Não estarei assim tão vulnerável quando a próxima pancada vier sobre a minha cabeça, o trauma, né? E é por isso que a pessoa que está em um relacionamento abusivo, tóxico, por um período de tempo, ela vai ali constantemente produzindo cortisol, que é o neurotransmissor do estresse, e ela entra em um estado de estresse crônico. Ela fica constantemente sob estresse, estressada. Tá claro? Vocês estão conseguindo entender? E é exatamente por isso que não acredita que a Ana Hickman se apaixonou tão rápido. A gente não sabe o que aconteceu, né? Mas, como eu sempre digo, nada é do nada. Não existe comportamento sem causa. Oi, Sandra! Zanunona, que saudade de você, sua linda. Espero que você esteja bem. Então, gravem bem isso. Não existe trauma sem estresse. Em todo quadro traumático existe o estresse, mas nem todo estresse tem relação com trauma. Mas, sim, todo trauma tem estresse. Outra área do cérebro que também é muito afetada, além do hipocampo, quando está em um relacionamento, quando a pessoa está em um relacionamento tóxico, abusivo, é essa parte aqui, que nós chamamos de CPF, córtex pré-frontal. Essa região do nosso cérebro, ela é extremamente importante, CPF, porque essa região é a responsável pelas nossas tomadas de decisões racionais e também pelo planejamento. Tomada de decisões racionais e planejamento. Aí a pessoa, ela está tão estressada por conta de eventos traumáticos, seja por causa de relacionamentos abusivos que ela viveu ou ainda está, o estresse foi tão grande, muito cortisol foi liberado por um longo período de tempo que afeta essa região, córtex pré-frontal, CPF. Essa região sendo afetada, prejudicada, ela não vai funcionar como deveria.
Ou seja, a pessoa não terá tanta facilidade assim em tomar as suas decisões ao longo da vida. Ela vai ficar muito indecisa, ela vai ficar muito passiva, à mercê das decisões do outro. Ela não decide por si própria, sempre ela vai jogar essa responsabilidade para que o outro decida por ela. Aí ela vai levar vários títulos, ela vai ser taxada por vários nomes. É uma pessoa assim, é uma pessoa assada, só que ninguém sabe que por trás disso existe um trauma que fez com que ela ficasse tão estressada, que esse estresse liberou tanto cortisol que o cortisol afetou essa região. E por isso ela não consegue mais tomar as decisões como ela deveria tomar. Outra coisa também que pode acontecer em quadros, traumáticos, ou a pessoa, que ainda está em relacionamento tóxico, como eu disse, ela vai ter dificuldades na execução. Sabe aquela pessoa que planeja, só que na hora do vamos ver, na hora de agir, na hora da ação, ela não faz, ela não executa? Aí ela leva o nome de procrastinadora. Sim, é uma procrastinação. Só que as pessoas não sabem que por trás dessa procrastinação existe o quê? Um trauma. Um trauma que causou, entre vários sintomas, a procrastinação. E é nesse contexto que eu quero falar para vocês que a procrastinação não é só um comportamento prejudicial. A procrastinação não é preguiça, A procrastinação é quando a pessoa sabe que tem que fazer tal coisa e ela não consegue fazer. E por não conseguir fazer, ela se sente culpada. Ela se torna a carrasca dela mesma e ela se sente muito mal, entra em angústia. Agora a pessoa, quando tá com preguiça, ela simplesmente não faz e fica de boa, tranquila. Não fiz porque eu tô com preguiça, não fiz porque eu não quis fazer, mas isso não vai angustiar a pessoa, trazer sofrimento. Esse é o grande ponto da procrastinação. A procrastinação, ela gera na pessoa muito sofrimento, porque ela sabe o que ela precisa fazer, mas ela não consegue. E ela não consegue porque fisiologicamente a região que é responsável pela execução foi prejudicada, que é o CPF, córtex pré-frontal. Então, muitas pessoas estão procrastinando na vida e não sabem que é por causa de algum trauma que sofreram, que acabou prejudicando essa região do cérebro que é tão importante, que é o córtex pré-frontal, e por isso ela não consegue executar. Ela planeja, mas ela não consegue fazer. Ou então ela até faz, ela começa a fazer, só que ela não consegue concluir, ela não consegue continuar, perseverar até concluir aquela tarefa, aquele projeto. Ela até começa, mas ela para, ela desiste, porque ela não consegue, daí ela volta para a procrastinação. Vocês estão entendendo o quanto que trauma emocional é muito mais profundo e abrangente do que se possa imaginar? Porque o trauma, ele não vai afetar apenas a psique, o aparelho psíquico, afetar apenas o emocional da pessoa. O trauma, ele afeta o corpo fisicamente. O trauma, ele altera toda a nossa fisiologia, toda a nossa bioquímica. Mexe com o funcionamento de todas as células do corpo. O trauma, ele não fica apenas nas emoções. O trauma deixa marcas também no nosso corpo. Então, se você tem dificuldades em tomar decisões, tem dificuldades em executar,
preste atenção. Será que isso não é reflexo de algum trauma que você viveu? Ou pode ser até um trauma do seu presente? Será que não é porque você hoje ainda está em uma situação traumática? Será que você não tem essa dificuldade em realizar as suas tarefas porque você está em um contexto de alto estresse em algum relacionamento? Talvez lá no passado você viveu um relacionamento tóxico. Outra coisa que eu quero abordar aqui com vocês. No início eu falei sobre o hipocampo. O hipocampo é o responsável em liberar o cortisol quando o sistema límbico é acionado por conta de algum evento traumático, coloca a pessoa em estado de alerta. Aí vem o hipocampo, que é o responsável pela aprendizagem e pela memória. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade com a aprendizagem? Que quando alguém vai ensiná-la, precisa ter muita paciência, tem que ter muito jeitinho, porque ela tem muita dificuldade, ela é mais lenta para aprender. Pode ser consequência de trauma, dificuldade na memorização também. Muito esquecimento, é o famoso branco. Eu vira e mexe, eu tenho branco, eu esqueço das coisas. A minha memória, ela não é muito boa. Olha o quanto que o trauma emocional pode afetar o cérebro da pessoa. Muda toda a estrutura cerebral, muda o funcionamento, altera toda a fisiologia, toda a bioquímica, memória, aprendizagem, tomada de decisões e execução. 4 questões extremamente importantes para qualquer pessoa. Essas 4 questões, essas 4 funções sendo afetadas, alteradas, vai prejudicar a vida daquela pessoa. Essa pessoa não vai ter o mesmo desempenho no trabalho, por exemplo. Ela não terá a mesma produtividade. Vai comprometer. Aí a pessoa não tem tanto rendimento, não se desenvolve o quanto ela poderia se desenvolver, ela se vê ali com uma série de dificuldades no seu dia a dia, não só no contexto de trabalho, mas no seu dia a dia. E ela nem imagina que isso é consequência de trauma, passou por tanto estresse por conta de trauma, que todo o cortisol, que é esse neurotransmissor do estresse, que é terrível para a nossa saúde, tanto cortisol foi liberado que afetou o córtex pré-frontal e o hipocampo. E isso compromete a vida da pessoa. Então, relacionamento tóxico, abusivo, ele não vai detonar apenas o emocional da pessoa, não, vai detonar, o cérebro. Prestem atenção nos relacionamentos de vocês. E prestem atenção também a quem está ao seu redor, aos mais próximos. Converse, alerte. Terapia está aí para isso. É possível se recuperar de qualquer tipo de trauma, mesmo que seja um relacionamento extremamente abusivo, onde a pessoa sofreu horrores, ficou extremamente machucada. É possível superar. E é por isso que eu desenvolvi um grupo terapêutico. Mas o que é isso, grupo terapêutico? É terapia em grupo, onde você estará com mais pessoas em um ambiente, ainda que online, seguro, acolhedor, e você terá o meu direcionamento enquanto terapeuta, e nós caminharemos juntas para a superação dessas questões emocionais que tanto afetam a nossa vida. Lembrando que não vai ficar só no emocional, vai atingir o nosso físico também. Grupo terapêutico Mover, com parcelas de menos de R$40 mensais.
você terá acesso a essa terapia de grupo com um valor extremamente acessível e você pode, então, a partir daí, começar a dar os primeiros passos rumo à sua libertação emocional, porque quando o nosso emocional está machucado, ferido, é como se nós estivéssemos dentro de uma prisão, de uma gaiolinha, igual o pássaro preso. A gente fica limitado, a gente fica paralisado, mesmo tendo asas para voar. Ninguém consegue voar quando está carregando trauma em si ainda. É possível superar, eu sou prova viva disso e por isso eu posso conduzir essa terapia te ajudando para que você tenha toda a autonomia que você precisa ter na sua vida, para você alçar todos os voos que você pode e merece. A pessoa que está em trauma, em situações traumáticas, ela não vive, ela apenas sobrevive. Ninguém consegue ter uma vida saudável, plena e abundante, assim como Jesus nos prometeu, como Ele conquistou para nós naquela cruz, sendo que ela ainda está traumatizada. Por que eu estou falando isso? Porque o trauma, que é do emocional, ele vai atingir todas as áreas, até a área espiritual. Tudo fica afetado. Acabei de falar para vocês os efeitos no cérebro, enquanto órgão, né, biológico. Afeta inclusive o espiritual. Quando uma área da vida não está bem, essa área que está deficitária, ela vai puxar as demais áreas para baixo. Então é preciso equilibrar para que todas as áreas fiquem bem. Basta que uma área esteja prejudicada, que ela puxará as demais. Entendido? Quem quiser conversar, tirar alguma dúvida, saber mais sobre esse grupo terapêutico, pode me chamar lá no privado, lá no direct. Ou então, não, Tati, eu quero fazer terapia individual com você. Pode me chamar, eu ainda tenho alguns horários, estou disponível. Ou então, Tati, eu quero fazer mentoria individual com você. Pode me chamar também. Mas o que é mentoria? A mentoria é mais que aprendizado. Como se o mentor fosse o professor, que de fato ele é também um professor, porque ele vai te ensinar. Só que o mentor, ele, além de te ensinar, ele vai fazer com que você execute. Por exemplo, o professor, puramente professor, faz com que você sente para aprender. O mentor, ele fará com que você levante para executar o que você aprendeu. Certo? Quem quiser saber mais, pode me chamar, eu fico à disposição. E eu agradeço por todos que ficaram comigo até aqui. E eu vou deixar salvo lá no meu feed. Curta, salva, compartilhe. E vamos alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.